E a partir de agora temos um bate-papo fantástico, minha gente, muito conhecimento para vocês, então fiquem ligadinhos que o bate-papo agora é com Graça Reiki, pela primeira vez aqui em nosso estúdio, aqui em nosso programa. Eu estou muito feliz que você tenha aceitado o convite e está aqui com a gente hoje. Estou muito honrada de estar aqui. Gratidão pelo convite. A honra é nossa. Receber alguém que busca tanto conhecimento, que vem dedicando uma vida para buscar esse conhecimento e passar para a frente, porque o conhecimento em potencial é uma coisa, você ter essa sensibilidade que você precisa passar para a frente para ajudar as pessoas é totalmente diferente, né, Graça? É um Sim, propósito. É um propósito que começou lá em 94. Isso que me surpreendeu, sabia? Acho que foi em 94, eram outros tempos, né, Graça? Com certeza era um tabu, né? Ter reiki, ser reikiano ou qualquer terapia. Nós falamos, Graça, terapias alternativas? Isso é um termo correto de se falar? Terapia holística, Holística. Né? Holística porque trabalha o ser integral. Né? As terapias holísticas, ela vai trabalhar as pessoas corpo, mente e espírito. Então, ela trabalha a integralidade. Entendi. Ela não trabalha doença, ela trabalha o ser integral, em todos os níveis, principalmente onde está as causas dessas enfermidades das funções físicas. Então, são terapias holísticas ou terapias integrativas complementares em saúde. Compreendi. Essas terapias, o foco é o autoconhecimento, é a cura? Essas terapias, o foco é interno. Interno. É você trabalhar o seu autoaperfeiçoamento, o seu despertar, sua expansão da consciência, buscar ser de verdade quem você nasceu para ser, acessar toda a sua mente consciente e subconsciente e ali destravar aquilo que impede você de ser um ser em potencial. Entendi. E isso trabalha desde o útero materno. Olha só, então assim, você também dá uma... Como é que a gente pode falar? Você volta um pouquinho para você entender o que você traz dos seus ancestrais, é mais ou menos isso? Sim, a terapia, igual o caso do Reiki, por exemplo, o Reiki ele vai trabalhar toda a causa, se é hereditário, se é ancestrais, se é antepassado, se é herdado do útero materno, todas as emoções, porque na hora que a mãe, você está lá no útero, a mãe não transfere só oxigênio, o nutriente através do cordão umbilical. Ela também transfere todas as emoções dela. Todas as que estão guardadas nela, que ela herdou da mãe, do pai, do tataravô, do bisavô, ela transfere para aquele feto, para aquele embrião que está ali. E isso vai lá para a mente subconsciente desse ser, que até os 7 anos, tudo o que se ouve, fala, o ambiente onde convive, isso fica registrado e depois define as crenças e os pontos de vista e quem essa pessoa vai ser no futuro. Olha, gente, que tamanho de responsabilidade a gente tem, você falando sobre isso e eu grávida. Falei, meu Deus do céu, preciso aprender mais, porque às vezes você não consegue entender tudo que está dentro de você, né? Você nem percebe que talvez tenha algum trauma ou algo que você precisa trabalhar, diríamos assim, né, Graça? Sim, porque nós estamos 97% inconsciente. Sim, então, 97%. E 3% é a essência e ela está abafada por isso. Então, por exemplo, quando você tem um pensamento, quando você tem uma emoção, né, um sentimento ali que gerou uma emoção, antes você teve um pensamento. E o ideal nesse momento seria você, na hora, perguntar qual pensamento eu tive aqui antes que gerou essa emoção, que gerou essa emoção, porque na maioria das vezes isso é inconsciente. Sim, sim, eu compreendi. Isso é inconsciente porque fica debaixo das camadas a gente chama camada de cebola, que são os subníveis que estão na mente subconsciente, né? Entendi. Porque o consciente é aquilo que você percebe e controla. O subconsciente, ele te manda aquilo que você não percebe e não controla.
Então, na maioria das vezes, você está agindo por automático e aí é onde o reiki trabalha, porque eu, como terapeuta, e a pessoa que chega ali, o cliente, ele não precisa saber onde está a causa dele, porque o reiki faz um scan na pessoa, por ser uma energia cósmica universal, faz um escaneamento na pessoa e busca onde está a causa. Então, por exemplo, se a pessoa for lá e fala assim, ai, estou com depressão, estou querendo suicidar, estou isso, estou aquilo, quero trabalhar isso. O reiki não vai trabalhar só isso nela, porque às vezes é uma situação muito relevante e ela não está percebendo. Então, o reiki faz todo um processo de escaneamento inconsciente nela e eu só tenho que comandar a energia, porque todos que fazem curso de reiki passam a ser canal dessa energia. Então, aí o reiki é que faz a parte dele e a pessoa tem que se permitir receber. Eu tenho muita curiosidade quando falamos reiki, né? Eu acho que é algo assim, eu sei que é uma terapia, mas eu não compreendo muito bem como funciona, né? Trabalha a energia. Mas, Graça, antes de entrarmos no assunto propriamente dito sobre o reiki, você é terapeuta master reiki, né? Então tem um foco em reiki, é hipnoterapeuta também. Mas eu quero saber assim, o que te despertou essa vontade de você buscar esse conhecimento na sua vida? Foi algo pessoal ou simplesmente você já tinha o conhecimento que isso seria importante para você? Como é que foi tudo isso? Porque desde 83 eu era funcionária pública, né? E trabalhando meio período. E eu sempre sabia no meu íntimo, por ter vindo... Na época eu era, né, católica, frequentadora, tudo, então fazia... Tinha aquela espiritualidade já tinha. Sim. Fazia meditação, oração dos anjos, salmo e tal. E eu, numa dessas aí, descobri que eu ia trabalhar com as mãos, né? Aí eu falei, mas que terapia é essa, né? Com as mãos. E que eu ia ajudar as pessoas também. Olha que aí legal. Eu falei, mas com o quê? Aí eu até fui fazer psicologia na época, eu fiz 2 anos de psicologia. Aí quando foi 2000 que eu ia para o 3º ano, numa meditação veio que eu iria, que não era para mim fazer a minha rematrícula, que eu já ia começar a trabalhar com as mãos. Aí em 97 eu descobri o reiki, né? Eu descobri que era o reiki, numa revista, numa banca de revista, passando lá, bati o olho e falei, é esse negócio aqui. É isso aqui que eu vou trabalhar. Olha que legal! Aí busquei aqui em Cuiabá, na época não tinha, achei uma pessoa só, mas aí estava inviável financeiramente, porque na época era, né, bastante elevado e também era inviável. Aí eu acabei fazendo, depois fui para São Paulo, fiz lá o mestrado em São Paulo, né? E aí em 2000, e fiz o curso, mas não gostei muito, né? Falei assim, a princípio não... Não bateu. Aí veio um cara do Rio de Janeiro dar um curso aqui. De reiki? De reiki. E eu já tinha, em 97, comprado uma loja de presente e tal, para poder trabalhar o outro meio período nessa loja, né? E aí passou a pessoa, entregou lá o panfleto, eu bati o olho e falei, vou fazer esse negócio aqui. E eu já tinha feito o nível 1 e 2 de reiki. E ele ia dar o 3... e um outro reiki chamado Karuna Reiki, né? Aí eu falei, é o nome? Karuna Reiki. Karuna Reiki. Aí eu falei, vou fazer esse daqui. Aí fui lá fazer o curso. Quando eu cheguei lá, eu falei, interessante esse negócio. Era diferente? A metodologia dele, tudo diferente. E isso foi 9 de dezembro de 99, de 99. De 99. 9 de dezembro, em janeiro, eu vi certinho o local onde eu tinha que mudar no centro, que eu fiz meditação, pedi para Deus me iluminar, o que eu tinha que fazer e tal. Aí eu vi o lugar certinho onde eu tinha que mudar minha loja para o centro. Aí procurei o lugar, achei, aluguei e comecei a atender em 15 de janeiro de 2000, né? Aí, em 2001, fiz mestrado, porque eu senti a necessidade de eu não só contribuir com o meu cliente enquanto ele vai ali na sala. Eu falei, eu preciso fazer algo, ele tem que ter algo para fazer depois disso, né? Porque senão ele vai ficar muito só na terapia. Aí me veio fazer o mestrado, aí foi quando eu fui fazer em São Paulo, aí eu passei a dar curso para os clientes. Então, o cliente vai,
faz a terapia inicial, eu ando com ele, e paralelamente ele vai fazendo os cursos. Ele vai fazendo os cursos para ele ir exercitando na também. vida dele, porque Entendi. o reiki é a única técnica que você aplica em você mesmo, que você não precisa de outro Olha terapeuta, só. de outro reikiano. Que legal. E aí, o que eu fiz? Ao invés de eu ficar pescando pela pessoa, eu vou ensinar ela a pescar. Então, eu dava curso para os meus clientes. Olha que maravilha, Entendeu? a gente está tão curiosa para saber mais, mas eu pedi para dar uma seguradinha, eu vou chamar o intervalo, mas é bem rapidinho, a gente já volta com mais Graça Reiki. Estamos de volta com este bate-papo fantástico, gente. É uma oportunidade de saber um pouquinho da vida, da Graça Reiki e de todo esse conhecimento. Graça, vou te agradecer mais uma vez por estar aqui com a gente hoje. É tão interessante saber de uma pessoa que teve essa sensibilidade, despertou, eu acredito que seja... É uma virada de chave, né, Graça? Você desperta para uma outra vida. E tão cedo, tão precoce, porque você falou em 83 que você começou a buscar esse conhecimento. Eu falei, assim, em 83 eu tenho certeza que o mundo era totalmente diferente. As pessoas nem ouviam falar sobre isso, né? Nem tinham esse interesse. Verdade que na época não tinha mesmo, né? Não Até tinha. sofri bastante preconceito. Olha que interessante o que você falou. Eu imagino que sim mesmo, porque as pessoas... E tudo isso é por não saber, não conhecer, né? Isso. Então a pessoa julga como se fosse algo sobrenatural, é ignorância, magia. chama-se ignorância informativa, né? Isso, Graça. E como é que foi lidar com tudo isso? Pra Teve mim... momentos que você falou, eu acho que vou parar com isso, não, nem um nunca minuto? tive. Pelo contrário, tudo isso me impulsionou para ir para frente, Tanto é que em 94, como a gente era restrito em pessoas, né, física para isso, o que muito me auxiliou foram livros, né? Livros, meditação. Tudo o que eu depois coloquei em prática, eu descobri nas meditações, acessando meus arquivos, minha mente subconsciente, os registros akáshicos, porque eu também faço leitura de registros akáshicos, e acabei... O que é registros akáshicos? Registros akáshicos é toda um HD que é armazenado tudo aquilo que você faz, que você é e o que você vai ser e que ninguém acessa por você. Tudo que Deus criou para você e que só você pode acessar aí. Né? Como é que você consegue buscar esse conhecimento, essas informações? Dentro de meditação é fácil. Dentro de meditação fecha você consegue os extrair olhos tudo isso? Fecha os olhos, pede para o registro abrir, você acessa. Olha, falando sobre isso, eu tive uma outra percepção também. Eu acho que a meditação você também vai evoluindo, né? Você vai exercitando e você vai melhorando a cada dia. Na época, tudo isso que eu coloquei em prática, eu entrava em jejum na sexta-feira, 6 horas da tarde, com água, só água. Ficava até no sábado, às 18 horas, com água. Olha só. Meditação, fazendo alguns intervalos, assim, né, saindo, tal, da sala que eu preparei em um quarto no meu apartamento para isso. E depois, às 18 horas de sábado, eu tirava a água, ficava sem nada, até no domingo às 18 de novo, que eu voltava a beber água e comia alguma coisa leve, alguma coisa só na segunda, 6 horas da manhã, que quando era para ir trabalhar. Então, a meditação, ela te dá uma leveza. A meditação não é você não ter, viajar para algum lugar ou sei lá para onde. É você estar consciente, presente no seu agora, porém, você passa a comandar os seus pensamentos. Você escolhe o que pensar. É você estar vazio por dentro, sem estar vazio. E é só quem pratica... É muita prática. Sabe o que é isso. Eu sempre falo, mas você esvaziar a mente já não é algo fácil, né? Você precisa daquele treinamento, você vai evoluindo, né? Às vezes você consegue alguns segundos e isso aí você vai aumentando até que você consegue um tempo mais considerável, né? De esvaziar a sua mente. Eu acredito que meditação funciona da mesma forma. Tudo na vida é possível e é hábito, prática, exercício. Eu sempre digo, é o poder de todo dia, é a prática. Sim. Então,
tudo que você pratica e está disposto a acessar, você acessa. Antes de eu perguntar continuarmos um pouquinho sobre meditação e falar um pouco mais de Reiki, eu quero saber o porquê o jejum. Por que o jejum é importante nesse momento? Que até tem, como você falou agora há pouco tempo atrás, até a água você cortou. Por que o jejum é importante? Porque, para mim, naquele momento, ele era uma forma de eu me interiorizar e não me distrair com o externo. E purificar o meu corpo naquele momento ali. E nessa época, por exemplo, que eu praticava muito jejum, né, e meditação, o corpo era leve, fluía, era como se a minha conexão estivesse sem bloqueio. Sem bloqueio. Porque a nossa alimentação, ela tem muita química, ela tem muita coisas que são prejudiciais a nossa frequência vibracional. Olha. Então, o jejum, ele te eleva na sua frequência vibracional. Então, naquele momento ali, eu sentia como se... Eu até falava para a babá da minha filha na época, eu falava para ela assim, ó, se eu passar desse tempo de sair da sala, você abre a porta. Porque eu sentava debaixo de uma pirâmide, mandei fazer uma pirâmide certinha, né? Sim. E eu sentava ali debaixo. E aí eu falava assim, vai que de tanta leveza que eu tenho, eu desapareço dentro dessa pirâmide. Aí eu falava para ela, ó, você fica de olho. Se eu passei do tempo, você abre a porta, porque ela não abria. Entendi completamente. Porque ficava muito leve, assim, ó, era como se você quase que levitasse. Olha, entendeu? Que maravilha, realmente. E é uma ótima dica para quem gosta de meditação, né? Isso. Você estar mais leve, você estar com o corpo sem nenhum impedimento, né? Da frequência vibracional que você falou, muito, muito compreensível. E eu, quando entrei no Reiki, eu não redescobri o Reiki para me tratar, porque eu me tratei antes, com as meditações, com afirmações positivas, porque eu fazia muito, né? Cada livro que eu lia, eu transformava um parágrafo em pergunta e afirmação positiva. Copiava isso tudo num caderno de matéria e carregava o caderno para cima e para baixo. E você no meu trabalho, eu carregava esse caderno. Como eu era chefe de gabinete, e na minha mesa de vidro, assim, eu colocava bem assim, para a pessoa que senta do outro lado. Hei de vencer, pense positivo. Entendeu? Legal. Então a pessoa chegava ali às vezes muito perturbada. Teve pessoas que uma vez chegou com um revólver e falou assim, se você não me der o que eu quero, eu vou dar um tiro em mim aqui na sua frente. Aconteceu isso com você? Meu Deus, como você lidou com essa situação? Eu virei para a pessoa, olhei para ela, falei, senta por favor. Aí ela sentou, eu falei, o que está acontecendo? Aí foi por isso que eu fui buscar. Tá entendendo? Sim. Porque eu conseguia fazer as pessoas acordar, despertar e falar, oxe, o que eu estou fazendo? Dona, me desculpa, não era isso que eu ia fazer comigo, não. Aí por isso que eu fui buscar essa ajuda. Que você tinha algo diferente? Sim, com certeza. E tenho. Não tinha, tem, né? Porque agora você tem essa certeza, mas quando você começou, você sentia que era um chamado, era algo dentro de você? Era algo que eu tinha que passar, porque passar para as pessoas, né? E isso foi desde da religião. Eu, por exemplo, eu questionava o padre. A minha mãe era ministra na igreja, a minha mãe era ministra, estava lá em cima, e eu de repente virava para o padre. Ali com 10 anos, perguntava coisa pro padre. 10 anos. Perguntava coisa pro padre, o padre não sabia me responder. Depois minha mãe vinha brigar. Por que eu fui interrogar o padre? Olha só, adorei! É porque, por exemplo, igual ele falou assim, não pode servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro. Aí eu virei para ele e falei assim, mas então por que o senhor passa a sacolinha de dinheiro para pegar dinheiro? Aí a sua mãe lá, filha, por favor, não, né? Aí não vou te trazer mais na igreja. Aí ele nem sabia me responder, né? Sim, mas uma pergunta difícil, mas né? Não tem como. Ó, pra você ver como que é interessante. E a minha cabeça falava assim, ele não vai saber te responder, porque ele não sabe. Aí, com o passar dos estudos, que eu sou muito curiosa... Você é muito evoluída, né? Só para você ter uma ideia de Teve um ano ali, o meu esposo ali, o Igor, ele até fala para mim, não fala que você leu mais de 1000 livros no ano que ninguém vai acreditar.
Jura? Aham. Olha que maravilha. E aí, sabe o que eu fiz? Exemplo. Enfiei as caras nos livros, porque os livros que foram meus professores. Eu fui olhar o seu currículo, eu falei, vou até compartilhar com os nossos telespectadores que estão aí nos assistindo. Eu falei, vou ficar 1 hora falando só o seu currículo, né, de tanto conhecimento que você adquiriu. E eu acho assim que não está nem na metade. Você falou que leu 1000 livros em 1 ano. Você está em busca de conhecimento desde 1983. Então eu acredito que é muito vasto o nível de informação que você acumula nesse sentido, né, Graça? E o principal de tudo, pratico. Pratica. Porque conhecimento, informação sem prática é zero. Sim. Então, a prática, eu passo, a gente tem bastante mentoria, workshop, cursos e tudo mais, eu só dou aula, faço uma mentoria, um workshop ou uma live gratuita, ou seja o que for, daquilo que eu já usei na minha vida, já pus em prática na minha vida. Suas experiências, então? Com as minhas experiências. Se deu certo para mim, você pode ter certeza que dá para você. Se você fizer o que eu estou orientando, que é o que eu faço, com certeza você vai alcançar. Em uma consulta, por exemplo, eu for até você buscar o seu conhecimento, for fazer algum tipo de tratamento, alguma terapia, você consegue entender qual é a minha necessidade, né? Só de um simples bate-papo? Sim, sim. Nessa primeira avaliação, que na verdade é a anamnese, eu exponho um pouco do que é, um pouco de cada coisa ali e tal, né? E aí nós vamos conversar. Eu faço algumas perguntas dentro da infância até agora, a gente vai conversando e tal. Aí no final eu faço uma aplicação de reiki, você já recebe uma sessão de reiki. E aí no final eu oriento o que seria ideal para você, o que seria melhor para você, né? Entendi. Se a pessoa tem uma condição um pouco melhor financeira, a gente orienta mais de uma terapia. Se não, ela fica no reiki, porque o reiki trabalha físico, emocional, mental, espiritual, energético, passado, presente, futuro. Você tem com o reiki como programar seu futuro, como acessar eventos que vai te prejudicar para você transformar ele no hoje, né? Então, aí a pessoa acaba ficando na terapia e paralelamente ela vai fazendo os cursos para ela se autocomandar, se despertar, porque o reiki é uma energia cósmica universal, vem de um sistema quântico de energia. Nós trabalhamos com a física quântica, sim, mecânica quântica, né, com neurociência, tá entendendo? Então, o reiki ele vai te despertar. Então, o reiki te desperta de quem você é, para você reconhecer quem você é. Não é nada para o outro, nada para fora. Tudo que você busca fora, quando você chega lá conosco, stop, volta para dentro de você. Tudo que você está buscando está aí dentro de você. Você só não está acessando. E aí nós somos a contribuição para fazer você acessar. E eu até digo para o meu cliente, eu sei de toda a resposta que você está buscando, porque ela está aí dentro de você. Mas eu não te dou resposta pronta. Eu empodero você a saber que você sabe e você acessar a resposta que está aí. Por quê? Porque eu não estou lá na sua vida, no seu dia a dia. Aí você já imaginou, você requer uma resposta e você fala, tenho que falar com a Graça. Não, você vai acessar a resposta. Esse é o tratamento, essa é a terapia, né? A terapia. Fazer a pessoa se perceber, enxergar. Se despertar e olhar que ela é merecedora, que ela tem potencial, que ela é um ser que veio aqui para viver todas as maravilhas que Deus deixou destinado para a Terra. A gente é merecedor, Graça, disso. É tipo isso, nós somos merecedores. Claro, porque a própria Bíblia diz lá, sois imagem e semelhança. E na Bíblia também diz, né, vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância, né? Então, por exemplo, pobreza, dificuldade, escassez é uma doença mental. Olha só que interessante. Não tem a ver com o governo, não tem a ver com pai, mãe, porque você nasceu pobre, vai ter que morrer pobre, você está entendendo? Você nascer numa família de situação financeira desprovida, não é culpa sua. Agora, você morrer nela é responsabilidade sua, inclusive em morrer nela e se você está disposto a sair dali e tirar ela junto com você. Sim, que é totalmente possível, e o reiki faz você ter essa percepção, você olhar além da realidade, você olhar
uma planta e vê o todo da planta, não vê só o espinho da rosa, mas vê toda a rosa, a composição inteira da rosa. E você passa a estar no agora. Por quê? Porque o seu agora, ele é o seu ontem e ele é o seu amanhã. É uma composição de... O seu presente, sim. O passado ele não existe, o futuro é uma probabilidade e o seu presente é a única real verdade que existe. E as pessoas têm dificuldade de viver no presente, de estar né, no presente. Graça? Porque estar no presente você tem que assumir responsabilidade pela sua vida e por você em 100%. Graça, você consegue nos falar como é que funciona essa terapia do Reiki? Fazer uma exemplificação é o quê? É uma conversa, é uma meditação, a gente deita, você sente a energia, você consegue falar isso como é que nós funciona? Estamos fazendo aqui, por exemplo, isso que nós estamos fazendo aqui... Peraí, eu vou pedir para você segurar, deixar nosso telespectador curioso, eu estou adorando esse bate-papo, mas eu vou chamar o intervalo, mas é bem rapidinho, vamos ter mais um bloco com a Graça Reiki. Estamos de volta, vamos estender essa conversa, né, minha gente? Hoje tem mais um bloco com Graça Reiki. Eu estou, assim, muito interessada nesse bate-papo, estou muito curiosa. É algo que acrescenta muito na nossa vida, né, Graça? Eu acho que é um conhecimento tão necessário. E um pouquinho antes de iniciarmos o nosso bate-papo, você me falou que você sentiu muito que a pandemia fez esse despertar nas pessoas para essa necessidade, um abrir de olhos, né? Isso aí foi verdade mesmo? As pessoas estão buscando mais esse conhecimento? Sim, até porque depois da pandemia, o próprio Ministério, ou durante a pandemia, o Reiki, na verdade, já está desde 2017 na política pública de práticas integrativas e complementares, né? Que legal. Então, já faz parte do SUS, né? Na atenção básica de saúde do SUS deveria estar atendendo com o Reiki, né? Tem lá como terapia. Tem o Reiki lá como terapia e tem algumas outras técnicas também, né? Entendi. E já é reconhecido desde 2007 pela Organização Mundial de Saúde como terapias complementares, né? Por isso que é complementar, porque ela complementa tudo o que a alopatia faz, tá entendendo? Sim. Então é um trabalho conjunto, a gente trabalha conjunto, né? Se eu fosse falar aqui de toda a experiência que eu tenho de pessoas que vão até em estado terminal de CA e de repente com as terapias isso reverte tudo, muda tudo, entendeu? Olha que maravilha. Pessoas que fazem químio e ela acaba de sair, eu preparo ela para fazer a químio, ela sai da químio e vai trabalhar. Entendeu? Então, se a gente fosse falar disso tudo aqui, a gente iria ficar aqui. Não, mas muito nós tempo, vamos fazer né? mais outros programas então, que eu estou muito curiosa para saber de tudo isso. O Reiki, como eu finalizei o bloco anterior, para a gente se aprofundar mais e tentar explicar um pouquinho como é a prática do Reiki, mas assim, só me mata uma curiosidade. A cura prânica e o Reiki, eles são meio parecidos? São parecidos. Terapias parecidas? São terapias parecidas. Eu conheço um pouco da cura prânica. São parecidas, mas cada uma tem uma forma de aplicação, né? No caso do Reiki, para fazer a aplicação, a pessoa pode tanto estar sentada quanto deitada. Mas quando vai na clínica, a pessoa deita lá na maca, eu já aproveito e trabalho algumas outras ferramentas junto, como o orgonite, né, que é energia orgânica, que é até de fabricação nossa mesmo, que é tudo programado e tal, que são parecido pedras, né? Coloco em alguns pontos dos chakras da pessoa e faz a imposição das mãos nos pontos, né? Nos pontos dos chakras ou aonde o corpo requer, porque o corpo diz para o terapeuta onde que ele está requerendo, porque às vezes a pessoa tem uma dor no ombro, mas a causa da dor no ombro não é no ombro, é, por exemplo, no coração dela, que é a ansiedade, ou é na cabeça porque pensa demais, né? Ou pessoas que são muito rígidas, carrega muita responsabilidade, acaba dando dor no ombro. Então, a gente consegue perceber isso nessa aplicação, que é a imposição das mãos, que o Reiki é a imposição das mãos. E para ser reikiano,
necessita que faça um curso, né, para você religar a essa energia, que todos nós temos essa energia em estado latente, lá na parte do períneo, que é nosso chakra básico, né, ela está adormecida ali. Então, o mestre Reiki capta a energia universal cósmica, que é uma energia que vem do sistema quântico de energia, que é extraterra, entra no Reiki, no mestre aqui, paralisa aqui, né, e ele assopra e desperta a energia individual rei da pessoa. Tá entendendo? Aí essa energia passa por 21 dias nos chakras, limpando os chakras. E toda vez que ela impõe as mãos, essa energia flui. Nós, por exemplo, iniciamos crianças desde o útero materno. Olha só que E interessante. desde o útero materno Guilherme. recebe também terapia. Olha, estou muito interessada. E desde o útero materno Olha que também. maravilha. Aí o Reiki na parte física, por exemplo, contribui com diabetes, colesterol, pressão alta, baixa, derrame, dores, fibromialgia, enxaqueca, todo tipo de disfunção física. Eu tive uma informação, tipo assim, a cura prânica, ela trabalha a sua energia antes de manifestar fisicamente. É mais ou menos isso? O Reiki trabalha, também? porque todas as doenças físicas, ela começa no campo energético, ela né? está num corpo energético chamado de etérico. Sim. Então, por que que o CA, a pessoa cura temporariamente na alopatia e com o tempo ele volta? Porque ele não foi curado nesse campo energético. Aí o que o Reiki faz? O Reiki vai no campo energético, se é o campo mental e emocional da pessoa, vai lá e ressignifica. Por quê? Para a energia do Reiki não há energia negativa, a energia mal direcionada. Então o Reiki faz uma ressignificação naquilo que está negativo, transforma em positivo aquilo. Olha. Aí a pessoa automaticamente, ela deixa de ter a fibromialgia, ela deixa de ter a enxaqueca, ela deixa de ter o CA. Eu tenho casos de pessoas que desapareceu pro resto da vida o CA, você está entendendo? Sim. E por conta desse campo energético. Então, às vezes eu bato o olho na pessoa, percebo que ela está com algumas enfermidade. Mas olha, aí só de bater o olho, olha, eu já fiquei, meu Deus do céu, mas ela tá vendo aí aqui. isso chama leitura, isso não é adivinho. Sim. Como a gente faz leitura da pessoa, o corpo fala, a posição que a pessoa senta quando ela chega lá na sala, tudo, né? E aí... Você sente a energia da pessoa quando ela chega, por exemplo? Claro. Você já tem essa sensibilidade. Não precisa nem falar, porque eu atendo pessoas à distância, pessoas que estão no UTI, pessoas que estão Nossa, que requerendo. legal. Então você o Reiki consegue fazer à distância claro, também? online, à distância. O Reiki contribui. Por exemplo, a pessoa está lá entubada na UTI, mas a família pediu, né? Pediu. Aí eu faço tratamento à distância. A gente faz tratamento à distância, faz para esse indivíduo que está lá. Quem é que permite ou não receber isso? É o eu infinito dele, o eu superior, o eu que não tem defeito, você está entendendo? Aí flui para a pessoa e a pessoa, se ela escolher continuar tendo a trajetória dela de vida aqui na Terra, ela reassume novamente o corpo dela e continua vivendo. O Reiki, ele não é apenas para pessoas que estão aí com alguma enfermidade. É principalmente... Para quem não tem nada. Principalmente para quem não tem nada. Então, antes de ter uma prevenção, então. Entendi. O Reiki, na realidade, ele não é para pessoas que estão doentes. Ele funciona como forma preventiva, né? Para prevenção. Se a pessoa, igual eu tenho clientes, por exemplo, que ele não tem problema de relacionamento afetivo, não tem, a vida está mais estável, né? Sim. Mais estável. Aí o que acontece? Essa pessoa ela acaba acessando outros níveis dela superior. Igual eu tenho cliente que despertou com o Reiki a composição, compor música, cantar, você está entendendo? Criar música, cantar, criar letras, né? Pessoas que... Porque essas pessoas não tinham um desequilíbrio, então o Reiki não tem que limpar para acessar, já acessa direto. Olha só que maravilha. Já faz a conexão isso. direta, tá entendendo? Então, o Reiki, e o mais interessante de tudo isso, que não precisa acreditar e nem ter fé. Como assim? Não é. A pessoa...
Não precisa acreditar nem ter fé, porque não é religião, não é seita, não é doutrina, não é filosofia de vida, não é esotérico e não é místico. E trabalha tudo isso. Olha que maravilha! A pessoa só tem que estar de coração aberto. Nem isso precisa. Ela só tem que ir lá. Ela só tem que ir lá. Ela só tem que ir lá ou falar comigo. Ou tipo... Você acredita que depois, eu acho que desse ato de ir lá a primeira vez, buscar esse primeiro contato, daí pra frente a pessoa se transforma depois do primeiro contato? A maioria, 99,9% do que vão no primeiro atendimento, elas já voltam lá outra. Por exemplo, a pessoa às vezes não está dormindo, está perturbada, está isso, está aquilo. Ela está vendo imagem, ela está escutando, né, com perturbação, escutando, ela está com TDI, tá, né? Sim. E de repente, ela volta para começar o tratamento no outro dia, ela diz, graça, já dormi essa noite. Olha que maravilha. Meus pensamentos já não mandaram em mim. Sim. Meu coração não está mais pesado, não estou mais angustiada, não estou mais não sei o quê. É bem interessante. Porque às vezes, assim, a pessoa... Por mais que tem pessoas, assim, que tem um equilíbrio maravilhoso, tem uma energia positiva, pensamentos positivos sempre, mas tem dia que, às vezes, as coisas não estão tão bem, né? Então, você precisa bloquear certos pensamentos. Quando você se encontra nesse momento, o reiki é uma ótima opção, né? É uma ótima opção porque no reiki não existe certo e errado e não existe bloqueios, né? O que vai fazer? Quando um pensamento negativo surge, não é você colocar um outro positivo em cima e ignorar ele. O pensamento negativo surgiu, você na hora para tudo o que está fazendo e olha para esse pensamento. Pensamento, peraí, podemos voltar um pouquinho? O pensamento negativo surgiu. O pensamento negativo surgiu, você para tudo o que está fazendo e pergunte. Você, pensamento, que surgiu aqui agora, de onde você veio? Se é meu ou do outro? Porque às vezes a gente pega do coletivo. Sim, eu entendi. Isso faz muito sentido para mim. Entendeu? Então, você é meu ou do outro? Porque às vezes eu falo, gente, mas isso não é de mim. Sabe, assim, eu falo, gente, mas eu não sou assim, eu sou super positiva, porque eu tô sentindo isso. Aí você pega, com o seu saber, você vai e tenta sair daquilo já. Sim. O certo, o melhor seria, não é o certo, o melhor é você parar e olhar, peraí, eu, fulana de tal, sou assim, assim, assado. Isso. De onde você veio? Você é de quem? Quem que te autorizou a estar aqui? Então vamos lá? É um enfrentamento que você tem ali com aquela situação, né? Porque um pensamento é uma energia viva. Nós somos energia, nós não somos essa matéria. Sim. Nós somos energia. E tem gente que ainda vibração. tem dúvida disso, Graça? Tem! E muito! Demais! Eu não muito, sei como muito, é que muito, tem muito. ainda essa dúvida, né? Que as pessoas nós somos energia. Muito. Ainda existe essa resistência? Existe. E tem gente... eu acho que é uma questão, Graça, de não querer ver o óbvio, né? É uma resistência, tá ali, tá na sua frente, translúcido isso, mas você não quer aceitar, você quer virar o nariz para aquilo. É um fechamento, né? Você não simplesmente não aceita. Né? É uma rejeição. É uma rejeição. Mas isso ela rejeita porque na maioria das vezes ela tem memórias inconscientes que bloqueia ela, que faz com que ela não aceite aquilo. E isso tem muito a ver com as nossas criações, com a comunidade que a gente vive. Porque quando você nasce, você não tem um ponto de vista, você não tem uma crença. Você herda a crença da autoridade que é seu pai, sua mãe, ou de quem te criou, você entendeu? E você não questiona aquilo porque você acha que aquilo é errado questionar. Aí você não cria seu ponto de vista. Então, o ideal seria você, quando pegar uma certa idade, falar, peraí, qual é o meu ponto de vista em relação a isso aqui? Para você criar seu ponto de vista, a sua verdade. Sim. Conhecer a verdade que está dentro de você. Mas aí as pessoas, elas não param para isso, elas vão levando no automático.
Sim, vai. Vai Empurrando indo. com a barriga, naquela situação, Isso. se arrastando, até que aconteça algo que realmente, Que faz né, ela parar. obriga, né? Fala, olha, agora você vai ter que escolher. É aquele lance, né? Ou é pelo amor ou é pela dor, né? Isso é verdade. Os meus clientes, eu já tenho mais de 80 mil horas de atendimento, né? E durante esses 20 e poucos anos, já se passaram ali entre primeira vez e quem faz da sequência, mais de 20 mil pessoas, né? Nossa. E 3 mil e pouco já foram iniciados, né? Desde criança e adulto e tudo mais. Eu vi que tem infantil também, É. né? E Olha animal também. Animal também. É, Olha reiki que animal. maravilha. Eu trato de animal também. Hoje sua agenda é cheia, né, Graça? Eu vou dizer para você que eu requero fazer ela, porque senão eu não tenho tempo para mim. Adorei, eu tô querendo ocupar um pouquinho mais desse tempo seu, viu? Para você voltar aqui novamente. Você também é hipnoterapeuta. E a gente nem falou sobre isso, sobre essa parte, que nem vai dar tempo, né, aqui no programa. Mas, assim, não só a hipnose, tem muita coisa ainda que a gente pode passar de conhecimento e despertar as pessoas, né, para ter esse olhar. Falar, olha, a vida é muito mais, basta você querer conhecer mais e levar ela de uma forma mais leve, buscando o autoconhecimento, ressignificando muita coisa. Às vezes, tem muitos traumas, coisas que atrapalham o caminho, que segura a pessoa e você facilmente, com esse conhecimento, você pode mudar a sua vida, né, Graça? Claro, a pessoa ela consegue fazer transformação, ter êxito em todas as áreas da vida dela, seja relacionamento afetivo, profissional, empresarial, negócio, terapeutas, entendeu? Em todos os níveis. Às vezes a pessoa fala, eu não sei o que trava a minha vida, eu não sei por que isso não eu dá certo. faço tanto e nada acontece. Isso. Né? Às vezes eu pego o segredo muito está isso. aqui. Eu pego Sério? muito isso. Eu não, pego mas às vezes assim. você vê pessoas falando, gente, mas não sei por que as coisas não funcionam pra mim. Já começou errado, né, Graça? Já tá com aquilo dentro dela, né? Aquele pensamento que ela não consegue, que pra ela não dá certo. É que tudo o que ela faz, até uma oração, não é só, porque o linguajar de Deus do universo não fala inglês, português, japonês. O reconhecimento é frequência, é vibração. Então a pessoa faz a oração com a boca, mas o coração dela está magoado com alguém, está ressentido, está angustiado. Entendi. O que vai vir mais para a vida dela de volta é o que ela está emitindo com o coração. Então, tudo o que você faz, seus projetos, objetivo, tudo o seu coração tem que reconhecer. Ou seja, emitir vibração, frequência. Está influenciando ali em tudo, né? Então, você tem que trabalhar você, né? Claro. E o reiki faz isso. O reiki é primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Porque na tríade que Deus nos criou, primeiramente é Deus, segundo você, terceiro outro. Então eu pego muita gente que vai lá para tratar do outro. Aí quando chega lá descobre que o outro é ele mesmo. Entendi, né? O outro nem foi tratado, fui eu, né? E tudo eu mudou. Mesmo, Graça, eu adorei, de verdade. Estou encantada com você, com o seu conhecimento, com o seu trabalho, com o seu propósito. Quero muito que você volte aqui em nosso programa. Se você puder, a gente já sai com a agenda marcada para o próximo bate-papo, pode ser? Pode. Ai, que maravilha. Quero conversar também das terapias para as futuras mamães. Isso. Né, para cuidar desse bebê que ainda está no útero, né? Isso. E a gente pode contribuir também para essa claro. fase. Ixi, principalmente para lidar e para ser filhos brilhantes, mães brilhantes. Ai, eu já quero, então. Graça, muito obrigada. Adorei te conhecer e até a próxima. Gratidão. E se quiserem conhecer mais a respeito, é só nos procurar no Instagram que estamos lá. Vamos colocar o Instagram aí na tela. Sim. E até a próxima, então. Gratidão. Amém. E o nosso programa de hoje fica por aqui, mas calma que amanhã tem muito mais. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente? Atenção, oportunidade. Pegue o seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela. Vá direto ao nosso canal no YouTube, que está lá cheio de informação interessante, só te esperando. E este programa já está lá à sua disposição. Ficou com alguma dúvida? É só acessar o nosso canal e assistir na hora que você quiser e puder. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.